Hello and welcome to one more class. Sejam bem-vindos, galera. Mais uma aula. Hoje é a última aula da semana. Tá saindo aí às 7 horas para vocês. É uma aula bem tranquila e vai ser basicamente uma revisão e eu vou explicar como que vocês aplicam tudo que a gente estudou no dia a dia, ok? Então, começando aqui com a nossa revisão, a gente vai entender hoje como que a gente pratica inglês usando IA, or how to practice English with AI. So this is the first checkpoint. Então vou ajudar vocês a entenderem como usar o chat GPT para praticar o Simple Present, que foi o que a gente estudou nessa nossa primeira semana aqui. Olha só, nós estudamos tudo isso. E eu fiz um quadrinho aqui para resumir o que a gente viu de estrutura. Pois é, ainda tá quente pra caramba, mas eu não vou deixar de gravar o vídeo para vocês. Se vocês estão acompanhando o Bootcamp, estão gostando, deixa o like. Tô vendo que a galera tá comentando. Thanks for the comments. Ok, fiquei muito feliz de ver. E isso me anima a continuar preparando aqui os vídeos para vocês. Se você já é meu aluno, então qualquer dúvida é só me chamar lá no Zap. E basicamente isso, bora começar aqui com essa revisão, porque eu tenho alguns conteúdos legais para vocês e a gente vai criar juntos aqui, junto com o GPT, para eu mostrar que não tem que ter nenhuma preparação, não tem que ter nada preparado no GPT, nenhuma instrução para ele antes, a gente vai usar basicamente os prompts que a gente está aqui num GPT aleatório. Eu vou abrir aqui a página e a gente vai fazer juntos. E o que a gente viu nessas semanas? A estrutura base do Simple Present. O Simple Present, tanto para o verbo to be, que basicamente nas afirmativas a gente vai ter subject, verb to be, complement. Nas negativas, subject, verb to be and not and complement. E nas questions, verb to be, person, subject and complement. O que isso quer dizer? Basicamente que eu vou falar I am Luiz. Pessoa I, verb to be am, complement Luiz. Eu sou Luiz. Na negativa, I am not Ronaldo. E para fazer uma pergunta, am I Luiz? E eu espero que vocês não estejam escutando o barulho Oh my God. A galera decidiu tocar umas músicas muito altas aqui. Peraí. Eu acho que o cancelamento de ruído tá funcionando, eu tava olhando aqui do lado. Mas parece que tá funcionando bem. Isso quando a gente fala do verbo to be. E quando que a gente usa o verbo to be? Tananana. A gente viu aqui nessas situações, quando a gente vai falar de identidade, de profissão, de localização ou de estado e condição. Basicamente para essas situações. E quando a gente tem os simple presents de verbos de ação, que nem a gente viu na última aula, de falar de rotina, né? Então a estrutura é essa. Afirmativa, a gente tem uma pessoa, o verb and o complement. So, for example, I work from home. Na negativa, a gente tem a mesma estrutura, porém antes do verbo a gente coloca o do ou does, dependendo da pessoa, com o not. Por exemplo, I don't work in an office, ou seja, eu não trabalho em um escritório. E quando a gente tem as perguntas, a gente simplesmente joga o do or does antes do sujeito ou da pessoa que vai estar praticando a ação. Por exemplo, do you work from home? É uma pergunta que eu gostaria de fazer. Então, basicamente é isso. E novamente, quando que a gente usa isso aqui? A gente usa o Simple Present quando a gente fala de coisas que a gente faz todos os dias, o que é parte da nossa rotina. Se tiver muito barulho novamente, eu vou pedir desculpa. Hoje está insuportável, eu tentei gravar, mas não tinha conseguido ainda. Mas vamos lá, que eu espero que não atrapalhe muito. Mas voltando, a gente viu o Simple Present, a gente usa para falar de rotina, hábitos, o que é padrão, o que vai acontecer com uma certa frequência. Então não tirem isso da cabeça, momento do print, se quiserem tirar um print aqui do lado, isso aqui é um mapinha muito resumido para vocês. Então, agora vamos para o segundo bloco, eu só coloquei aqui para não esquecer de falar. Use o ChatGPT como um parceiro de treino. E, galera, quando vocês estão treinando, vocês não têm ainda, mas às vezes, a maturidade de entender o que está certo, o que não está, ou de realmente sacar todos os detalhes do idioma. E aí muitas pessoas vão acabar falando, ai meu Deus, eu não sei como treinar, eu tenho dúvidas. Então, você tem que usar o GPT como um parceiro, realmente, para te ajudar. E é isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai entender como utilizar o GPT ou qualquer outra inteligência artificial que você estiver usando. Eu acho que os prompts vão funcionar, eu testei mais no GPT. Mas basicamente isso aqui vai te ajudar a entender o inglês, entender o que a gente está estudando aqui. E vocês vão ver que os prompts são muito simples. Não veja isso como, eu estou roubando, eu estou usando inteligência artificial, meu Deus. Não, não, não. A inteligência artificial está aí, não tem para onde a gente fugir e, então deixa eu até falar isso aqui com vocês aqui sério. A inteligência artificial está aí, não vai ter para onde a gente fugir
e a gente vai ter que continuar utilizando a inteligência artificial. Então é melhor a gente aprender a utilizá-la da melhor maneira possível, ok? Então fica aí para vocês essa dica e vamos começar com o primeiro prompt para vocês treinarem. Como a gente usou o verbo to be no primeiro momento, esse é o primeiro prompt, ok? Ó, help me practice English using the verb to be. I am a beginner. Create simple sentences and questions about personal information. Então, olha só, para vocês verem que eu não estou inventando nada, eu vou jogar aqui ChatGPT. Eu não entrei, tanto é aquele aqui, ó, agradecemos, tal, entrar, cadastrar-se ou permanecer desconectado. Eu vou permanecer desconectado e eu vou colar esse prompt. Eu não vou colocar nem nada, não vou clicar em nada, eu só vou jogar aqui. Olha só que legal. Ele já vai ser em inglês, é claro, mas isso é o legal, porque agora você já vai ter uma noção das estruturas, então tudo vai ficando mais tranquilo. E guys, vocês vão ver que eu vou fazendo assim, porque tá muito quente. Então, I'm sorry, mas continuando. Olha só, ele já traz uma revisão do que a gente viu, e ele traz algumas frases, ó. I am a student, I am 15 years old, I am from Mexico, you are my friend, she is my sister, he is a teacher, we are beginners, they are classmates. Teacher, e se eu não entendi as frases que ele criou? Aí sim é o momento de você utilizar o Google Tradutor, ok? Porque aqui não tem como você tirar uma dúvida com o professor. Aí vem o merchanzinho. Por isso que é legal você ter aulas com um professor ali para te explicar, às vezes, sem precisar de tradução, ele vai te trazer conexões e você vai conseguir entender uma palavra. Mas, aqui no caso, quando você não tem um professor, aí sim entra o fato de você utilizar um tradutor para você entender a frase. Você já entendeu o que significa I am, mas não sabe o que é student. Então vai lá e pesquisa as palavras, talvez a frase inteira para você entender o contexto, mas basicamente isso. Simple questions, ele te trouxe perguntas. Olha que legal. E aqui ele trouxe até short answers para você entender como que você pode fazer respostas curtas, respostas na negativas. E ele traz uma situação aqui para você aplicar. Ó. Practicing. Answer these with full sentences. Ah, teacher, eu não estou entendendo nada, tá muito em inglês ainda. Recrie com as instruções em português. Olha só, ele vai criar, só que as instruções vão estar em português. Tá vendo? Ele, nesse caso aqui ele até traduziu. Eu não gosto tanto de tradução, mas quando você está estudando sozinho, às vezes vai ser necessário você dar uma olhada aqui para você não ficar tão perdido. E olha só, ele trouxe novamente com as instruções em português com um exemplo. Viu aí? Olha só. E ele ainda fala, se quiser, posso corrigir suas respostas. E aqui que vem um detalhe, mas a gente já vai depois corrigir juntos. Mas assim você já vai ter uma prática. Aqui eu não vou ir um pouco a fundo, porque é só o verbo to be, fica um pouco mais tranquilo. Mas se você quiser ir um pouco a fundo, você pode só jogar. Ok, me envie, ó, uma lista de vocabulário para treinar junto com o verbo to be. A gente viu que é para a gente se apresentar. Para eu conseguir me apresentar e apresentar outros. Olha que legal. Name. Olha só. Gente, isso aqui é muito. Vocês têm noção de que vocês estão aqui com uma máquina tão poderosa que antigamente a galera pagava, ok? Para ter um monte de livros e às vezes o livro não vai te trazer algo tão personalizado quanto isso aqui. Então aqui você vai ter vocabulários focados no que você precisa, ok? Então isso é muito legal sobre o ChatGPT ou as inteligências artificiais que a gente tem aqui. E olha só as frases que ele está criando. Apresentar outras pessoas. E ele continua te dando sugestão, ó, se quiser montar, posso montar diálogos de apresentação, criar exercícios. E aí você pode criar, você pode ir de acordo com o que você sente que você vai aprendendo melhor. Então, isso é muito legal. Então, aqui a gente tem o primeiro prompt. Vocês viram aí um pouco como brincar com o prompt. E agora, daily routine. Aqui, ó. Aqui eu vou trazer uma personalização, principalmente para os meus alunos que trabalham com engenharia de dados. Então, olha como a gente joga esse prompt, ó. I am learning English, help me practice simple present, create simple sentences, negative sentences and questions about daily routine. E aí depois a gente vai criar a observação, mas vamos só ver como ele vai criar. Aqui, ó, novamente ele criou em inglês, ele trouxe aquela observação do verbo aqui pra gente ter em mente, e ele continua aqui de uma maneira bem legal, criando as frases,
criando com do, com don't, com doesn't, fazendo perguntas, trazendo short answers e trazendo aqui algumas perguntinhas para vocês responderem. Novamente, você pode pedir para ele trazer as instruções em português, mas eu quero fazer algo diferente, olha só. Ah, eu sou engenheiro de dados. Poderia me ajudar trazendo listas de vocabulários que se encaixem com minha rotina no trabalho também? Olha que legal. E aí, aqui você pode até trocar, né? Eu coloquei engenheiro de dados, que a maioria dos meus alunos são, mas você pode colocar aqui. Opa! Você pode colocar aqui, sei lá, arquiteto. Você pode colocar qualquer profissão, engenheiro de software, o que você quiser. Mas olha só, ele trouxe cargos e áreas. Aí já trouxe atividades do dia a dia: work, analyze data, build pipelines, collect data, clean data, process data, test code, fix bugs, deploy, automate tasks. Então aqui vai, ele trouxe verbos que focam nas suas atividades. E ele trouxe ferramentas de tecnologia, Famous SQL, Python. Faltou alguns aqui, mas tudo bem, ó. Database, Cloud, Server, Pipeline, Dashboard, System. E assim vai. Olha só, rotina de trabalho, Start, Finish. Isso aqui, vocês têm noção de como que isso é poderoso? Porque vocês não precisam depender mais de nada. Vocês podem aprender o inglês aqui, ó. Você só joga isso aqui, entendeu? E fiquem aí por um segundo, eu tô falando aqui ainda e eu vou acendendo aqui a luz. Desculpa, eu percebi que eu tava desaparecendo aqui, mas voltei com um pouquinho de luz aqui. Mas é basicamente isso. Olha o tanto de coisa que a gente criou. E aqui traz mais algumas atividades, é claro. Mas ele fala, criar diálogo, ó, se quiser eu posso até fazer isso. Ir um pouco a fundo, adaptar o vocabulário para reuniões, montar frases prontas para entrevistas. Aqui você tem uma máquina que vai te ajudar a criar tanto vocabulário que vai ser muito legal. E eu já vou te ensinar a se autocorrigir aqui. Na verdade, usar o GPT para se corrigir. E olha só, novamente a gente continua. Aqui eu já dei um spoiler, eu não vou nem trazer isso aqui, porque eu trouxe o vocabulário já só estendendo um pouco mais aquele prompt inicial bem simples que a gente tinha criado. Olha que legal. Você pegou o vocabulário, ok? Isso aqui para mim é genial. Se você não está entendendo o poder disso aqui, então eu vou pedir para você reassistir essa aula, reassistir todas as aulas e pesquisar um pouquinho mais sobre IA para você entender. Mas se eu pudesse te trazer o que isso aqui é, ele é o seguinte, quando... Tá até difícil de explicar aqui para vocês, mas eu vou explicar. Então presta atenção aqui em mim. Vou até pegar minha toalhinha aqui que eu trouxe hoje para secar um pouquinho o suor. Mas senta aqui, bora conversar. Imagina que você tivesse um professor disponível 24 horas para você, e esse professor, ele não simplesmente tá ali de maneira aleatória. Ele tá para te preparar para a aula que você tem. Então, tô fazendo curso, teacher, já, não preciso disso. Não, você precisa. Isso aqui você joga o material, o conteúdo que você está estudando, isso aqui vai te preparar para o curso de um jeito que você vai chegar na aula e você vai parar de esperar que o professor te explique tudo e você vai usar a aula com o professor para você praticar inglês. Você tá entendendo que você tá pulando várias etapas com isso aqui? E você tá conversando, você vê que eu conversei com ele aqui de maneira muito tranquila. Deixa eu voltar aqui pra gente ver. É de maneira muito tranquila isso aqui. Ó, a gente joga aqui, tá, ó. Create simple sentence, blá blá blá, simple present, para falar sobre daily routine. Ele criou aqui e eu falei, ó, poderia me ajudar trazendo a lista de vocabulários que se encaixam com a minha rotina? Poderia. Aí ele criou, eu já tenho vocabulário aqui. Quando eu chego, por exemplo, para treinar agora com o professor vai me ajudar a corrigir erros. Por quê? Aí aqui que entra o detalhe, ó. Como corrigir erros? Vamos lá. Digamos que eu respondo alguma dessas perguntas aqui, ó. Me envie 3 atividades para praticar vocab e estrutura. Vamos lá aqui agora. Aqui, ó. Vamos responder essas aqui. Ó, use o verbo. Atividade 1. Vou copiar, Ctrl C, e vou colar a própria atividade. Digamos que aqui eu coloco aqui, ó, works. Aqui use, eu coloco I am use. Tô colocando alguns erros, aqui vai ser maioria errado. Isso aqui vai ser build, vai continuar build. Aqui vai ser I check emails in the morning. I am to check emails in the morning.
I attend, vamos deixar certo aqui, I attend. Aí eu vou falar, corrige esses para mim, por favor. Tem que falar com educação com as máquinas também. Se eles se revoltarem, pelo menos a gente tá safe. Ó, aí você vê que ele corrigiu e explicou de forma simples, ó. I'm sorry, guys. Mas I work as a data engineer. E aqui, I works, eu coloquei a works e ele percebeu que era o erro. Vocês viram que eu coloquei alguns errados aqui, ó. Esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. Só coloquei dois certos, que nem eu falei pra vocês. E olha a correção deles. Aí o que eu falei que tava certo, ele falou correto. Aqui, ó, I use no simple present, não usamos am como verbo principal. Viram que legal? Aí aqui, I attend tá certo. Só que aqui, ó, I am to check, não, I check. E aí ele destaca. Então aqui você já tem uma correção, mas você não tem a prática de conversação. Ah, teacher, mas eu posso entrar aqui na conversação com você? Pode. E aí você joga esses mesmos comandos, pede para ele preparar primeiro um script para você e depois você vai conversando um pouco mais. Isso aí vai ser perfeito. Então, olha que legal isso. Gente, se vocês fizerem isso, vocês vão estar praticando inglês de uma maneira muito divertida, simples, leve, direta, focada no que vocês precisam. Muita gente às vezes perde, preciso de inglês para trabalho. Beleza, mas qual é o seu trabalho? Qual é a sua realidade? Qual é a maneira como você fala? Porque nas aulas eu gosto de te ensinar o inglês, a estrutura. E aí, é claro, quando eu tenho já os alunos, eu preparo o conteúdo para eles já específico para o que eles estão estudando. Mas para você que está aqui, está tentando, galgando devagarzinho aí para aprender o inglês, cara, você precisa começar a usar essas ferramentas. Isso aqui, ó, vai trazer um potencial tão grande para você que você não tem noção. Você vai conseguir aprender tudo de uma maneira muito mais rápida, muito mais divertida, muito mais leve, muito mais legal. Então aproveita isso aqui, ok? Aprende mesmo. Utiliza o ChatGPT. Você viu como são simples? Ele criou as atividades, ele já me corrigiu aqui. E aí, ó, se quiser, podemos agora praticar forma negativa, ou treinar perguntas, ou avançar para recheat. Olha que dá, ele já te dá sugestões. Então, o pessoal às vezes fala, mas isso aí vai acabar com os professores. Não, não vai, porque isso aqui é para vocês praticarem, isso aqui é para ajudar vocês a praticarem, a terem um momento de preparação para as aulas, de conversação sem estar em aula, né? Ou de conversação não, mas de se preparar sem estar em aula. Isso aqui vai te ajudar na aula. Ok? Olha que legal. Isso aqui vai te dar uma potencialização muito maior para você conseguir aprender. Desculpa aí a euforia, tá muito quente, mas eu falei, eu tenho que gravar essa aula para vocês, não poderia deixar. E aqui estamos com o final da semana 1. Eu tenho uma pergunta para vocês. Então bora lá. Vocês estão gostando dessa semana, dessa primeira semana do Bootcamp? Se vocês estão gostando, já comenta aí o que vocês aproveitaram mais, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm algum conteúdo que vocês queiram aprender, porque no Bootcamp a gente já viu o que a gente vai aprender. Semana que vem a gente já vai um pouquinho para passado e futuro e depois a gente vai revisar todo o sistema, ok? Então vai ser bem interessante. Se preparem para a semana que vem e para a terceira semana de janeiro. Usem esse bootcamp para ser aquele boom que vocês precisam para começar o inglês logo esse ano. Isso aqui é realmente o que a maioria dos alunos vai demorar 6 meses a 1 ano para estudar. Mas se vocês usarem essas técnicas, vocês vão reduzir esse tempo. É claro, não é nas 3 semanas de bootcamp não, tá, gente? Mas vocês vão aprender nesses próximos meses já de maneira muito mais efetiva. Vocês vão estar indo de maneira assertiva. Vocês vão parar de correr aí atrás do vento. Vocês vão correr com uma direção correta, ok? Então, esse é o detalhe. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de Don't forget to like the video, ok? Melhor falar em inglês, né? Não se esqueçam de, aí, não tá dando. Não deixem o like, ok? Se inscrevam aí no canal, compartilha com o pessoal que precisa aprender inglês também. Se você está gostando das aulas, isso vai dar uma ajuda muito grande, é algo rápido que você pode fazer, mas que ajuda pra caramba aqui o canal. Então, é isso aí, espero que tenham aproveitado e vejo vocês na próxima aula. See you guys!